esse pouco que fizemos aqui. E agora, Senhor, abençoa esse povo que está aqui, vendo a verdade, ouvindo a verdade. E abençoa apóstolo Sebastião, que irá ministrar e dar continuidade a este culto. É o que eu lhe peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, irmão, um instante, por favor. Glória. Igreja com a paz do Senhor. Bom estarmos aqui na presença do Senhor, né? João 13, né, pastor? Você leu? João 13? Pastor, põe de novo. Nós vamos falar da Santa Ceia. Você já recebeu a palavra de Deus e sabemos que a palavra do Senhor, ela tem propósito, né? Em muitos lugares você vai e vê aquela salada que você não entende nada. E às vezes é importante você seguir a ideia de Deus. A ideia de Deus sempre é a melhor, né? Não importa o que você está pensando, ou o que você estava pensando, ou o que você queria fazer. Mas você seguir a ideia de Deus sempre é a melhor, né? Como é a Santa Ceia, e o pastor Israel iniciou aqui no Evangelho de João, capítulo 13. Aí mesmo. Primeiro e o segundo depois. Primeiro, depois o segundo. Primeiro, segundo é o segundo. Esse é o primeiro. Nós vamos ler esse primeiro. E o segundo, vamos ler em segundo. Glória a Deus. Confundiu a sua mente? Não, né? Quem tem a mente de Cristo tem a mente alegre e despertada. Olha aqui, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Princípio aqui, irmãos, do versículo, nós vemos aqui. Ora, antes da festa da Páscoa. Para quem não sabe, a Páscoa é uma festa que era dividida em duas etapas. Tá certo? Tinha a ceia e a celebração dos pães ázimos. A ceia era imediato, né? A ceia era feita imediatamente. Os pães ázimos demoravam 7 dias a celebração. 7 dias eles comiam os pães ázimos. Mas a ceia era uma vez e era rapidamente. Por quê? Porque a ceia era o período separado para comunhão. Era o período que os próximos estavam à mesa. A ceia era um momento de comunhão, de alegria, de compartilhamento, né? Ou de compartilhação, como você entenda, seja lá como seja o teu português. Então era um momento de você compartilhar as coisas boas. Era um momento de você se alegrar com as coisas boas. Mas olha, quando Jesus ele disse assim: desejei muito que chegasse esse tempo, né? Ou seja, Jesus desejou que chegasse a ceia. Para quê? Para que ele tivesse um tempo com os discípulos que eram próximo dele, para que ele tivesse um período de comunhão com os discípulos, que seria por acaso o seu último período de comunhão. A Santa Ceia normalmente ela era um período de alegria e um período de compartilhar as coisas boas. Era uma festa de que amigos estavam próximos de você. Mas essa ceia que Jesus fez foi um período de tristeza. Porque Jesus desejava a Santa Ceia, pastor Oswaldo, desejava celebrar aquela ceia, porque ele sabia que estava na hora da partida dele. Não era um período de alegria, era um período de tristeza, era um contraste, né, da nossa ceia normal, ou da ceia normal, desculpa, daquela época, era um contraste que estava sendo vivido naquela hora. A alegria que era para ser na ceia, para Jesus era um momento de tristeza. Porque saindo dali eles foram para o jardim do Getsêmani.
E a Bíblia diz que Jesus orou intensamente, que o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue, que é um processo que nós não vamos entrar nesse processo agora. É um processo físico através da pressão espiritual. É um sinal de profunda tristeza e opressão na mente, né, que a pessoa consegue transpirar, seu suor, né, se transforma em gotas de sangue. Então Jesus saiu daquela ceia, foi para aquela ceia que deveria ser um período de comunhão, de alegria. Mas quem estava na ceia? O Judas, nosso irmão Judas. Diga-se de passagem, irmãos, que poderia ser um outro, como o pastor Israel ministrou aqui, poderia ser uma outra pessoa, não necessariamente o Judas, mas porque o diabo que estava participando lá na hora da reunião, porque o diabo escolheu o coração de Judas? Porque Judas estava propenso, ou seja, estava aberto. Naquela hora, como ele cuidava da bolsa de dinheiro, a Bíblia diz que um pouco ele punha na bolsa e outro pouco ele guardava no bolso. Assim é também nos dias atuais, com muitas tesourarias de muitos ministérios. E Judas estava ali, junto com os 12. E Jesus, com certeza, irmãos, não trouxe Judas, não chamou Judas para que Judas fosse condenado. Não. Ele amou os 12 igualmente. Ele amou os 12 da mesma forma. E como o pastor Israel disse, eu torno a dizer, ele deu oportunidade para Judas. Deixou que Judas pensasse. Deixou que Judas pudesse decidir. Observe uma coisa, a Bíblia diz assim que quando Jesus se põe à mesa, evangelista Felipe, Jesus se põe à mesa para cear, ele diz assim: um de vós admitirá. Aquela hora Jesus estava dando aquela oportunidade que nós temos aqui nos dias atuais, né? E que o apóstolo Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Jesus criou uma situação para que eles se autoexaminassem. Eles não sabiam, mas Jesus criou a oportunidade para eles se examinarem. Quando Jesus disse: olha, onde vocês admitirem? Nem Jesus sabia quem era, porque o demônio estava prestes a entrar em alguém. Então ele disse: olha, o demônio vai possuir alguém. Eu sei, isso eu sei que ele vai entrar em alguém. Mas quem? Aí ele jogou a rede, né? Ele disse assim: olha, um de vós admitirá. Ele sabia também que Judas era o que estava mais propenso, mas ele não falou Judas. Ele disse: olha, um de vocês vai me trair. Eles começaram a raciocinar. Por isso surgiu a pergunta: sou eu, Senhor? Sou eu? E o Pedro avançou e disse: Senhor, esses podem te trair, mas eu nunca. E Jesus disse: Pedro, eu digo para você, Pedro, antes que cante o galho por 3 vezes, você vai me trair. Ou desculpa, você vai me negar. Ainda essa noite. Mas Jesus sabia que o demônio ia entrar em alguém. Então, no momento da Santa Ceia, ou no momento da ceia, é um momento de alegria, de comunhão, mas é um momento de reflexão. Não é um momento que o pastor é quem decide, dizendo assim: está parado, pastor Pedro? O relógio está parado? Não. Olha que bênção. Esse relógio é meu amigo. Glória a Deus. Eu pensei que estava parado. Então, Jesus, quando ele diz assim: um de vós vai me trair, ele estava dando a oportunidade para que alguém pensasse, se levantasse. E Judas podia muito bem se levantar e dizer: Senhor, eu estou sentindo uma opressão, estou me sentindo acusado, olha, eu tenho feito isso, eu tenho roubado a bolsa da tua casa, eu não tenho como devolver agora, mas eu prometo ao Senhor que eu vou devolver um dia. O diabo não teria entrado nele. Mas o diabo encontrou a porta, ou encontrou, como diz minha mãe diz, encontrou uma lacuna na vida de Judas, em que ele entrou. Que é o que acontece conosco. Muitas vezes nós estamos aqui na igreja, fingindo, disfarçado, 007, ceamos, choramos, pulamos. É por isso que todo mundo, quando toma ceia,
Pode perceber, acho que na igreja dos irmãos não é assim, só lá na nossa igreja é assim. Quando você toma a ceia, todo mundo começa a falar em língua juntos. Não, na igreja dos irmãos não faz isso, né? Já viu? Quando põe o pão na boca e começa. Aí todo mundo. E um se olhando assim. Que comunhão é essa, irmãos? É um negócio estranho, né? Eu sou muito observador. É um negócio estranho porque todos começam juntos. Juntos. A Bíblia diz que a Santa Ceia é um momento de relacionamento íntimo da noiva com o noivo, de Cristo com a igreja. Os solteiros não, né? Mas os casados que estão aqui sabem muito bem que no nosso momento, eu sou casado, está aqui minha aliança. A minha esposa não está, mas ela está em casa. Ela está assistindo também. Tem uns 39 anos de casado, 40 vai fazer esse ano. Mas não é agora não, é em maio, vocês podem trazer o presente. Fica tranquilo. É para mim e para ela. Tá? Então, no momento íntimo, ou no momento da nossa intimidade, existe crise em alguns casamentos, Pastor Pedroso, existe crise em alguns casamentos, porque muitas vezes na hora do relacionamento íntimo, o homem muitas vezes chega no ponto máximo primeiro, né? Porque o homem é como um micro-ondas, né? Colocou lá, apertou o botão, já está esquentou. Já pode comer que está pronto. A mulher é o fogão de lenha, né? Você dá trabalho, você tem que soprar. E demora. Mas depois que o fogo pega, demora também para apagar. E o homem pega rápido e apaga rápido. Então o momento de intimidade, da nossa intimidade, até entre o casal é diferenciado um do outro. Imagina de um casamento para o outro, ou seja, de um casal para o outro. Também é demorado, é complicado, não é o mesmo tipo de relacionamento. Aí eu fico confuso quando você olha isso, por isso que o sábio Salomão ele diz assim que a noiva é a igreja e o noivo é Cristo. E esse tipo de relacionamento íntimo, isso é o que nós temos dentro da igreja. Na hora do culto, você precisa ter esse relacionamento íntimo com Jesus. Por isso que muito cristão ele fica alheio do culto. O culto está acontecendo e ele está encostado. Está tudo acontecendo e ele está meio suspeito, olhando para um lado e para o outro. Porque ele não tem relacionamento com Cristo, ele não tem liberdade. Chegar, pular no braço de Cristo, deitar no colo dele, passar a mão no cabelo dele, deixar ele passar a mão no teu cabelo. Ele não tem essa liberdade, ele fica meio alheio, ele fica... O que está acontecendo? Ele fica até meio distante do culto, porque ele não tem a comunhão. Ele não tem esse relacionamento. Ele não tem essa liberdade. Ou eu estou sem gravata, estou sem paletó, eu estou sem tênis, eu estou sem o sapato, eu estou de sandália, e eu vim do serviço, nem banho eu tomei. Nossa, e agora como é que vai ser o meu culto? Irmãos, é falta de relacionamento. Quando você tem um relacionamento, você tem maturidade. Quando você tem maturidade, você tem crescimento. Em Cristo. Não é na igreja, é em Cristo Jesus. E isso é falta de relacionamento. Glória a Deus. Falta de convivência e comunhão com o Senhor. E a Santa Ceia era para isso. A Santa Ceia era na casa das pessoas que tinham comunhão, que tinham relacionamento. Amigos podiam participar da ceia, porque era próximo. E às vezes na ceia nós vemos pessoas tão distantes de Cristo, pessoas tão distantes do Senhor. Por isso que na hora que come o pão, todo mundo fala em língua junto. Quando um começa a falar, é só um começar a falar, todos juntos. Quando para, de imediato também, como que jogou água. Eu, Sebastião, nunca deixe de fazer alguma coisa porque o Sebastião está pensando em alguma coisa. Tá certo? Faça você o teu caminho. Mas eu acho estranho isso na igreja. Porque não é um tipo de relacionamento. Não é possível que todo mundo conseguiu chegar no mesmo nível, juntos de uma hora para outra. E de repente todo mundo parou. Não, irmãos. Tem Santa Ceia que alguém entra no culto e no momento que um começa a falar em língua, o outro começa a ter visão. No momento que o outro começa a ter visão, o outro está sendo curado. No momento da Santa Ceia tem outro que está sendo batizado com o Espírito Santo, que já faz tempo que nós não vemos, hein? Na minha igreja principalmente. Na igreja dos irmãos não sei, mas lá na minha igreja
Não se vê, quase. No momento da Santa Ceia, enquanto está todo mundo pulando, falando em línguas, tem outro que está recebendo um dom ministerial e sendo aperfeiçoado no dom. Esse não está falando em língua. O que está tendo visão também não está falando em língua. E é estranho porque na hora que come o pão, todo mundo fala em língua. O que está acontecendo? Está estranho. É uma comunhão esquisita. Não pode acontecer uma coisa dessa, porque você observa isso no final da ceia, no final do culto, né? Quando encerra a cerimônia, você pode olhar que todo mundo sai do mesmo jeito. Ninguém que teve um relacionamento com Cristo, porque quem tem um relacionamento, no casal tem um relacionamento, a tendência é sair, a mulher sair grávida, e o pai fica contente de dizer, dentro da barriga dessa mulher está o meu filho, eu ajudei a fazer essa criança. Não foi o caso de José com Maria, né? E nem o caso de Maria, tampouco, porque Maria não teve participação nenhuma na formação de Jesus, né? Só foi utilizada a barriga emprestada. Tampouco José. José até queria ir embora. Ele disse, opa, essa mulher me traiu. Como é que ela vai ficar grávida? Né? E o anjo que chegou, e o anjo bom de conversa. Tem uma conversa no ouvido de José. Fica tranquilo, José. Fica tranquilo. O que está nela não é teu não, mas fica aí, fica com ela. Não vai lá, não larga dela não. Foi o anjo que falou. Foi o anjo, entendeu? Agora nós temos um relacionamento com Cristo na Santa Ceia. Na Santa Ceia, o homem tem a oportunidade de sair grávido. Não é só a mulher. O homem também, porque o homem é noiva. E a mulher é noiva, e o homem também é noiva. E como que na Santa Ceia nós temos um relacionamento com Cristo? Olha, colocamos Cristo dentro de nós, bebemos o sangue de Cristo, e termina o culto, a gente vai lá, ô pastor, ora por mim. Tenha paciência, né? O pastor vai fazer o quê? Você está com Cristo dentro de você, completo, carne e sangue. E ainda precisa de um pastor, como diz o pastor Pedro, comedor de arroz e feijão, pôr a mão na tua cabeça. Aí tem paciência. Aí é desfazer de tudo que foi feito. Ou seja, ou talvez faltou comunhão. A falta de comunhão faz isso. A pessoa não teve um relacionamento com Cristo, então ela não recebeu. Acho que é Paulo, né, pastor Israel, que fala isso. Acho que é Paulo que fala. É Paulo mesmo que fala isso. Aquele que. Não é Paulo. Quem come da carne de Cristo e bebe do seu sangue, tem vida. É Jesus mesmo que falou, né? Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, tem vida minha nele. Você passa a estar vivo porque você tem ele dentro de você. Olha que coisa tão poderosa e tremenda. Você tem Cristo dentro de você. Você passa a ter vida não própria. Você tem uma vida gerada dentro de você. Uma vida que foi introduzida dentro de você. E esta vida dentro de você te gera vida. A Santa Ceia não é simplesmente comer um pedaço de pão e tomar um suco de uva. Por isso que Paulo diz, muitos comem e bebem para sua própria condenação, sem discernir. Ou não, tem que tomar ceia, tem que tomar, porque senão o pastor vai me dispensar. Tem que tomar, porque senão eu sou obreiro, tem que tomar. Não, você não tem que tomar nada. Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que é a pergunta que Jesus fez aos 12. Um de vocês vai me trair. Eles, opa, vamos pensar. E às vezes entre nós, irmãos, tem pessoa que não pensa, ele pega o pão e come. O corpo de Cristo come, ele pega o sangue de Cristo e bebe. E não tem relacionamento com ele. Não engravida e todo dia a mesma coisa. Passa meses e meses, ele é a mesma coisa na igreja. Ele entra e sai, e às vezes até piora. Chega a ponto de desviar. Acho que os irmãos não conhecem ninguém que desviou, né? Eu também não. Desvia, irmãos. É a morte que está escrita aí na Bíblia. Por isso uns morrem, outros ficam fracos, outros doentes.
Porque não teve o relacionamento íntimo com Jesus. Só veio à igreja, comeu o pão, tomou o suco. Relacionamento, nada. Não vai ficar grávida, não vai ficar grávido, não vai gerar do Espírito, não vai produzir nada, vai ter a mesma cara. Às vezes você vê eu ficar ali atrás, gravando, e às vezes você vê eu mais com o olho aberto, porque eu tenho que estar olhando as imagens. Mas eu penso, irmão, meu olho está aberto, mas eu tenho um pouco de massa cinzenta aqui dentro. Eu penso, eu analiso o culto. Eu vejo o culto. Eu ando no culto com vocês. E o que mais aborrece a gente é quando você vê que as pessoas estão totalmente desconectadas de Cristo. Estão dentro da igreja, mas estão desligadas. Estão no culto, nada de fazer parte do culto. Não fazem parte. Está ali só. É só uma peça que está ali dentro. E mais nada. Isso é na maioria. Na maioria. Eu ando, irmãos. Tanto prego no Brasil como fora do Brasil. É no mundo inteiro. Não vai pensar que é só no Brasil. É no mundo inteiro. No mundo inteiro existe isso. Tem esse tipo de gente na igreja. Que Jesus disse que é o trigo e o joio. Já vou encerrar agora e já vamos cear. É o trigo e o joio. Você pode estar sentado do lado de um trigo. Ou você pode estar sentado do lado de um joio. Não tem diferença. Só se vai saber na colheita, querido. Ele encerra aqui dizendo para você, um certo moço que era filho de um senhor que tinha uma lavoura de trigo. E seu pai disse para ele assim, meu filho, acompanhe os segadores, que são aqueles que fazem a colheita, acompanhe os segadores, e antes que eles cortem o trigo, você analisa quais os trigos que estão melhor para ser cortado. E me traga o resultado para que eu dê a ordem para que eles cortem. E o moço foi lá, o menino foi lá, olhou os trigos e disse, ih, meu pai, os trigos estão todos danificados, porque estão quebrados, está deitado, não presta mais. Agora tem uns que estão em pé, esses aí estão bons. Aí o senhor, e o pai do menino, né, que é o senhor da fazenda, ele disse assim, não, meu filho, o que está inclinado é porque já está maduro. Esse está cheio. Esse está bom para ser cortado. Esses que estão em pé estão verdes. Esses não servem para ser cortado porque estão em pé. Está firme. Ainda não se quebrantou. Está arrogante. Está presunçoso. Está valente. Está brigão. Está decidido. Né? Está igual o pastor Oswaldo. Eu sou o professor e pronto. Ah, não, ele não faz isso não. Só sem ensinar. Então, quando nós inclinamos o nosso queixo, irmãos, e dizemos, eu sei, eu sou, estamos verdes ainda. Precisamos amadurecer. Quando amadurecemos, nós começamos a inclinar. Começamos a baixar, até chegar a um ponto de sermos cortados. No Evangelho de João, Jesus disse assim, se o grão de trigo, acha o versículo, pastor. Eu não vou por 2 não, porque não vai dar tempo. Por favor. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, ele vai produzir resultados. Ou seja, vai produzir muitos frutos. Vai trazer resultados e apresentar ao Senhor. Se o grão de trigo cair no chão, cair na terra e não morrer, sabe o que nós precisamos? Deixar Cristo nascer em nós. Quando nós morremos, nós passamos a ter vida, passamos a ter ou estar vivos. Porque quando nós morremos, é Cristo que vive em nós. É Cristo que nos dá vida. E nós precisamos disso a cada dia, a cada momento. Amém? Deixa, pastor. Pastor Exato, pode deixar. Nós vamos para a Santa Ceia. Santa Ceia do Senhor. Quem não estava aqui, eu avisei que seria todos os meses estaríamos celebrando a Santa Ceia. Tá. Ainda hoje, irmão, nós estamos convidando todos os obreiros aqui para frente, por quê?
por causa da pandemia, né? A pandemia não acabou. O senhor João Dória disse às pessoas que pudessem ficar sem máscara em ambientes abertos, em ambientes que não tivesse muita gente próxima. E disse também que quem quisesse tirar a máscara pudesse tirar. Nas escolas também já tiraram a máscara. Mas isso tudo é porque vai vir o carnaval e eles já pegaram a verba e precisam fazer o carnaval acontecer. Está gravando, não tem problema. Eu assumo. Agora vai ser todo mês? Todo mês. Eu Dois em 2 meses? Não, agora é todo mês. Eu assumo a responsabilidade do que estou falando, né? Porque sei, eles já pegaram a verba para fazer o carnaval, então eles precisam liberar a máscara, porque senão não tem como liberar o povo. Depois do carnaval é que virá a consequência. O dinheiro que eles pegaram não vai ser investido para curar ninguém, não. Não. De jeito nenhum. Mas tem muita gente... Não, tem a gente que já queria tirar. E com a forcinha que ele deu, pode tirar. Aí já tiraram de vez. É bom ficar sem máscara. Eu também gosto de ficar sem máscara. É mais fácil para você falar, mais fácil para a pessoa te entender. E o nosso relacionamento até se aproxima mais sem a máscara. Com a máscara você tem que estar ouvindo e não escuta direito. E é um problema sério. Porém, a enfermidade, irmãos, não acabou. Países aí superiores ao Brasil tiraram a máscara e já voltaram piores. Melhores do que o Brasil. Voltaram piores. Eu observo o que eu estou dizendo aqui agora, por isso que está gravado lá, não tem problema, vai pro ar. E nós vamos estar falando para você. Observe bem, depois do carnaval, o que vai acontecer. Observe. E aí você me fala. Ninguém dá nada, irmãos. Estado, ou seja, o sistema do Estado. O sistema do Estado não te dá nada. Não te dá com uma mão sem ter duas para pegar de volta. Todo qualquer sistema do Estado, não é a pessoa que entra lá que é ruim. Não é a pessoa que entra lá que faz errado. Nós estamos na Santa Ceia, mas eu tenho que falar isso aqui. É rapidinho. Né? Não é a pessoa que entra lá que faz errado ou que é ruim. É o sistema que faz isso. É o sistema na política, é o sistema nas forças militares, é o sistema nas escolas. Eles é quem faz isso. E ninguém consegue quebrar o sistema. Você consegue tirar o sistema? Nós estávamos com um problema aqui para ligar o computador, o pastor Oswaldo. Tentamos, tivemos que desligar, reiniciar, e ele só funcionou quando o pastor Israel pegou, bem quando ele quis. Assim é o sistema. Ninguém quebra o sistema. Não tem como. Você quer que o sistema abra? Tem que esperar o sistema funcionar. Se o sistema não funciona, não abre. E você pode resistir o máximo que você puder, pois o sistema vai ficar lá te segurando. Não tem como abrir. Então, é o sistema que está ditando as regras, que é para tirar a máscara, porque o carnaval precisa acontecer. Agora vamos esperar se o sistema vai curar alguém depois. Ou pelo contrário, se ele vai enterrar todo mundo, que o sistema é ótimo para ganhar dinheiro e enterrar o povo. Tá bom? Bom, mas vamos aqui que é a nossa Santa Ceia. Isso aqui tem vida, que é o corpo de Cristo. Tem vida para todo mundo. Por isso que eu não estou chamando todos os pastores aqui, só chamo um. E quem vem aqui, ele limpa a mão e leva para você o corpo lá inteiro. Você, cada um pega o seu pedaço, a gente não está partindo mais, para não ter contato com o corpo de Cristo, tá bom? Se você não pode tomar a Santa Ceia conosco, irmão, não fique triste. Fica no culto, tá bom? Nós vamos celebrar a Santa Ceia. Pastor Pedroso, hoje, irmão, Pastor Pedroso, me dá, faça favor, me dá a bandeja. É de pão. Isso, por favor. É o álcool para o senhor limpar a mão? Isso, ajuda ele aí. Ajuda. Glória a Deus. Nós temos os dois elementos. Nós temos os dois elementos da Santa Ceia. Ô pastor Israel, ele já limpou a mão, me dá a bandeja da ceia, por favor. Por favor. Não, a bandeja do pão. Isso, muito obrigado. Ok.
nós temos aqui o pão. Não, pastor Pedro, o senhor não vai fazer isso não, sabe? Pastor, para. Não, quem quiser o álcool, pega. O senhor já limpou sua mão. Agora o senhor sujou de novo. Olha, falar com o pastor é uma bênção de Deus. Você tem, cada um vai pegar o seu pedaço. O senhor só vai partir ele no meio aqui, porque o senhor está com a mão limpa. A Bíblia diz que Jesus, tomando o pão, deu graças. Então nós temos dois elementos na Santa Ceia: o pão e o vinho, ou o suco. Ei, glória a Deus, amém, irmã? Oi? Vamos voltar para o nosso culto? Deixa esse culto aí, vamos para cá para o nosso. Jesus tinha dois elementos na Santa Ceia. Mas Silvio, você não está fazendo isso, né? Ah, glória a Deus. Nós tinha dois elementos na Santa Ceia: o pão, que é o corpo de Cristo, e o cálice, o vinho, que é o sangue de Cristo. Por que esses dois elementos? O pão, que é o corpo de Cristo, é para que você receba a carne de Cristo na tua carne e faça uma fusão, se torne um nele. Vai ser enxertado. A Bíblia diz que nós somos jambuzeiros enxertados na videira, tá certo? Aqui estamos ao inverso. A videira está sendo enxertada no jambuzeiro para que o jambuzeiro produza coisas boas. A Santa Ceia é o reverso, tá? Então nós estamos pegando o corpo de Cristo e fundindo no nosso corpo. Essa fusão precisa ser aceita pelo nosso corpo. Qualquer uma pessoa que faz implante, os médicos esperam para que corra tudo bem, para que o implante não seja rejeitado. E esse implante, para que não haja rejeição, ele precisa ser adaptado ou ser adaptável ao corpo em qual ele está sendo colocado. Uma das primeiras preocupações é a corrente sanguínea estar circulando naquela parte que foi enxertada, porque senão aquela parte que foi enxertada ela vai secar e depois necrosar, ou na linguagem popular, apodrecer, tá certo? Então esse corpo de Cristo é fundido no nosso corpo. Para que o nosso corpo não rejeite, é dado também o seu sangue, para que haja uma circulação normal, ou para que não haja rejeição do corpo de Cristo no nosso corpo, ou